Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Família na Verdade. Eu sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho de Cascavel, Paraná. Quero deixar uma palavra para vocês aqui nessa manhã de sábado, né? Uma palavra que eu estava meditando aqui nessa manhã, né? Todas as manhãs eu procuro ler a palavra e estava aqui meditando e quero compartilhar com você, tá? Vocês que seguem o canal, vocês têm observado o que eu sempre digo aqui. Quem vai resolver o seu problema é você com Deus. Não dependa de ninguém. Não espere de ninguém. Entende? Não espere que você vai fazer uma oração e amanhã a pessoa vai acordar e vai falar assim, uma terceira pessoa, né? Vai assim, então, olha, mudei. Não é assim que as coisas funcionam. Tá? Não é assim. Tá? Deus quer tratar diretamente com você. E nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Você que segue o meu canal, você deve perceber que eu sempre falo aqui da Bíblia, né? E na Bíblia estão as palavras de Cristo, né? O Messias, ele é o prometido, né? Aquele que foi prometido ao povo de Israel e a todo mundo, aquele a quem Moisés falou que viria um semelhante a ele e que era para nós seguirmos essa pessoa. E Cristo, quando ele esteve na terra, ele fez muitos milagres, ele fez coisas extraordinárias, né? E a sua palavra dava testemunho do que realmente, de quem ele era, né? E a sua conduta, o seu modo de vida. E aqui conta o seguinte, no capítulo 16 do Evangelho de João, fala sobre ali, Jesus estava falando ali com os discípulos, né? E ele estava falando, eu vim para o mundo, mas eu vou ter que deixar o mundo. Vocês vão ficar sozinhos. Mas vocês não vão ficar sozinhos, né? Vocês precisam entender isso. Né? Eu vim aqui para cumprir uma missão, mas vou deixá-los e vocês devem ouvir, né, o que eu estou dizendo. Prestem atenção nas palavras que eu estou dizendo. Diz assim, João, capítulo 16, versículo 28. Nós vamos ler até o 33. Olha o que diz. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Nós temos que ter essa mesma confiança. Nós também viemos do Pai. Viemos do coração do Pai. Nós somos um plano eterno dele. Um projeto eterno dele. Né? E o objetivo dele é que a gente volte para ele. Né? Os Talmidim, os discípulos, lhe disseram: agora você está falando de forma clara, não de modo indireto. Agora podemos perceber que você sabe as coisas e nem precisa que as pessoas lhe formulem perguntas. Isso nos faz crer que você veio de Deus. Então, ali durante a conversa, eles estavam pensando coisas e Jesus falou assim, eu sei que vocês estão pensando, porque ele conhece tudo. Eu sei que vocês estão pensando. E ele deu ali as respostas para eles. Aí eles estão dizendo, olha, agora nós sabemos que você sabe tudo, porque antes da gente perguntar, você já falou, né? Olha só. E Yeshua respondeu, agora vocês creem, mas aproxima-se a hora, e já chegou, quando serão espalhados, e cada um cuidará de si mesmo. Olha só, Jesus estava ali conversando com eles, Yeshua, o Messias, ele estava ali conversando com eles, explicando para eles, né, o que aconteceria. E aí eles falam, não, agora a gente sabe que você é de Deus, né, que você vem de Deus. E aí Jesus vai mais fundo. Olha só. Chega um momento em que vocês serão espalhados.
e cada um cuidará de si mesmo. Ou seja, eles tinham acabado de dizer que Jesus vinha de Deus, mas Jesus vai mais além, fala assim, ó, vocês vão me deixar. Vocês me deixarão sozinho. Jesus disse para eles. Os caras estavam ali vendo os milagres, vendo as maravilhas, vendo tudo que Cristo estava fazendo, experimentando a comunhão diária com Cristo, vendo a autoridade com que ele ensinava, que ele era um cumpridor da palavra, um homem perfeito. Agora nós sabemos que o Senhor é de Deus. E aí Jesus fala assim, olha, vai chegar um momento, daqui a pouco, vocês vão me deixar sozinho. Então assim, como é que eles tinham toda essa confiança nele? E mesmo assim Jesus, conhecendo o coração deles, sabendo que essas palavras que eles estavam dizendo não faziam parte realmente de tudo aquilo que eles acreditavam. Porque é assim, às vezes a gente fala, a gente só fala, mas a gente não pratica. Né? Tanto que tem aquela passagem que diz, né? Não, nós vamos com o Senhor até a morte. Né? Mas eles abandonaram. Jesus falou assim, ó, vocês vão cuidar cada um de si mesmo. Vocês me deixarão sozinho. Contudo, é aqui que eu quero falar com você, que está me assistindo. Contudo, eu não estou sozinho, porque meu Pai está comigo. Eu quero lhe fazer uma pergunta nessa manhã. Você que segue o canal, eu falo bastante aqui sobre a questão de casamento, do adultério. Eu falo aqui sobre diversos assuntos, mas eu tenho falado bastante sobre o adultério, porque eu vivi dentro da minha família isso, eu cresci vendo isso, eu pratiquei isso. E eu sei o mal que isso traz. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Você que está me ouvindo. Jesus disse aqui, ó, contudo, eu não estou sozinho, porque meu Pai está comigo. Eu quero perguntar para você, quem é o teu Pai? Quem é o teu Pai? Em quem você tem confiado? Quem é o primeiro no seu coração? Quem é a pessoa mais importante na sua vida? É o teu cônjuge? É o seu casamento? É seu filho? Ou é o seu Criador, o seu Pai? Quem é? Porque Cristo, ele tinha essa convicção. Eu vim do Pai, eu sou do Pai, o Pai está em mim. E a Escritura diz que nós temos que imitar a Cristo, o modo de vida dele. Então eu lhe pergunto, quem é o seu Pai? Ah, o meu Pai é Deus, é o Criador. Então vamos lá. Jesus disse assim, ó, contudo eu não estou sozinho, porque o meu Pai está comigo. Então se o seu Pai é Deus, ele é o Criador, entenda que ele está com você. Ele não está indiferente. Ele não está ignorando o seu sofrimento. Agora o que você tem que entender é o seguinte. O Filho dele, o Salvador, passou por todas as agruras desse mundo, por todo o sofrimento. Ele foi deixado sozinho, traído pelo seu discípulo. Ele foi traído pelo seu discípulo. Eu lhes disse essas coisas para que, unidos a mim, vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas sejam fortes. Eu venci o mundo. Então, querido, Cristo estava dizendo ali para eles, ó, eu estou dizendo essas coisas para vocês, para que quando acontecer, vocês entenderem. Quando vocês forem traídos, vocês entenderem. Que vocês precisam, como eu estou,
unido ao Pai, vocês precisam estar unidos ao Pai. Vocês precisam ter essa convicção de que o Pai está com vocês. Querido, não é uma oração, não é uma reza que vai resolver o problema. É a sua convicção no Pai. É a sua confiança no Pai. É a sua certeza de que você é filho de Deus. Que você nasceu dele. Que ele cuida de você. Aí você vai dizer assim, ah, mas eu fui traído. Ele também foi traído. E ele não deixou de confiar no Pai. Porque ele foi traído. Fazia parte do plano. Hoje à noite nós vamos estar fazendo uma live ao vivo, tá? Para a gente trocar experiência, vocês fazerem perguntas para mim. Se eu puder responder, eu vou responder, tá? Agora, então prepare aí suas dúvidas, suas perguntas para hoje à noite, sábado, 19h30, para nós estarmos juntos falando sobre essas coisas da vida. Tá? Eu vou tentar de uma forma bem simples, assim, trazer para vocês um pouco de esperança, de experiência. Mas entenda uma coisa, querido, não espere nada de ninguém. A gente tem a falsa ilusão de que de repente o nosso príncipe encantado vai vir montado num cavalo branco e assim, olha, eu vou te salvar. Entenda uma coisa, o Salvador ficou sozinho na hora que ele mais precisou. Ele tinha uma centena de discípulos, não tinha só 12, tinha uma centena de discípulos. Mas na hora que ele mais precisou, de maior agonia da vida dele, ele passou sozinho. Sozinho. Entenda uma coisa, querido, para você entender muitas coisas na sua vida, você vai ter que passar por esse momento sozinho. Você vai ter que ser incompreendido. Você vai ter que ser abandonado, deixado. Você vai ter que ser enganado. Ah, por que tem que ser assim? Não sei, querido. Eu não sei. Eu só sei que é assim que funciona. Para que você conheça Deus como Ele é. E para que você desfrute daquilo que Cristo falou ali no final da palavra. Ó, eu estou falando essas coisas para vocês para que vocês tenham paz. Eu estou falando a verdade aqui para você. Eu não estou te iludindo. Ah, porque vai dar tudo certo do jeito que você quer. Não, não é do jeito que você quer. É do jeito que o Pai quer. E é isso que você tem que descobrir. O que o Pai quer de você. Cristo, o Pai, queria dele que ele fosse crucificado para salvar a humanidade dos seus pecados. E você? O que o Pai quer de você? Se o Pai dissesse assim para você hoje, ó, abra mão desse casamento. Abra mão aí desse sentimento por essa pessoa, porque essa pessoa aí não vai mudar. Você estaria disposto a abrir mão? Se você pensou, se você chegou a pensar agora que eu fiz essa pergunta, se você pensou assim, e ficou meio na dúvida, é sinal que você não entendeu ainda o que o Pai quer da tua vida. É sinal que o Pai não é primeiro lugar na sua vida. Nós temos que estar dispostos, como Cristo fez, a abrir mão da própria liberdade, da própria vida, por algo maior, por algo supremo, divino.
Ele poderia ter enviado uma legião de anjos ali e se libertado dos soldados. Mas ele disse, ó, ninguém toma a minha vida, eu entrego a minha vida. Eu te pergunto, querido, você está disposto a entregar a sua vida? 100%? Abandonar o seu pecado? Abandonar a sua tristeza? Salmo 77 diz assim, olha, a minha alma recusava ser consolada. Tem gente que recusa o consolo de Deus, porque ele está apegado nas coisas dessa terra. Entenda uma coisa, o que você está vivendo aqui faz parte do processo, mas isso aqui é o processo. Não é aqui que vai definir tua vida, é o pós aqui. Aqui você só vai definir como você vai viver o pós aqui. Se nós não entendemos que o Senhor tem que ser a primeira coisa, como Cristo fez, olha, tudo que eu faço eu ouvi do meu Pai, eu estou aqui para fazer a vontade dele, não estou aqui para fazer a minha vontade, esse é o cálice que eu tenho que beber, e ponto, ele aceitou a vontade do Pai na vida dele. E quem sabe, querido, a vontade do Pai na sua vida é que esse casamento, é que essa situação da sua vida realmente morra, se destrua e acabe. Para que o Pai seja glorificado através da sua vida. As coisas que dependem de você, é você que tem que fazer. As coisas que dependem do outro, não é você que tem que fazer. Entende? A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo do que fez com a sua vida. Entende? Eu termino com isso para não ficar muito longo o vídeo. Quero dar um pequeno testemunho. A minha avó, ela casou com meu avô, viveram, acho que deu mais de 60 anos de casados, né? E a minha avó, ela se converteu a Cristo, né? Na vida passada dela, ela tinha muito envolvimento, assim, ela ia muito atrás, assim, de curandeirismo, espiritismo, a macumba mesmo, a feitiçaria, né? Ela ia muito atrás dessas coisas, porque ela acreditava em Deus e ela achava que aquilo ali era certo, entende? Fazia os trabalhos lá e tal. E ela encontrou a Cristo, ela vivia muito doente e tal, e ela encontrou a Cristo e Deus fez uma obra na vida dela. E a minha avó teve uma experiência muito profunda com Deus, era uma mulher de muita oração, se dedicava muito à oração. E o meu avô tinha problema com o alcoolismo, né? Tiveram os problemas deles da vida, que todo mundo tem, né? E o meu avô teve problema com o alcoolismo, problema sério com o alcoolismo, né? Muitos anos alcoólatra, bebia, caía na rua, perdia o salário, confusão. Gastava o dinheiro, perdia. Sofrimento. E a minha avó encontrou a Cristo e a minha avó falava muito, ela brigava muito com meu avô. Ela, né? Acho que não é a minha avó, acho que mulher fala muito, né? É raro uma mulher que fale pouco. Mas o que acontece? Minha avó começou a orar. E um dia Deus falou para ela, foi falar com meu avô. E ela, o testemunho dela, ela falou que ela ouviu a voz de Deus, que Deus falou assim para ela calar a boca e parar de maldizer meu avô. Porque meu avô chegava bêbado, tudo sujo em casa. Às vezes ele se perdia, né? E ela falou que ela estava dormindo e Deus levantou ela da cama, ela falou que Deus levantou ela da cama e falou para ela orar por ele. Porque assim, ela sentiu, né? Deus mostrou para ela que ele estava correndo risco de vida. Então ela começou a orar e disse que era uma noite muito fria, parece que ele tinha caído lá na rua, lá no frio, e ia morrer congelado lá. Mas não sei o que aconteceu, né? Deus levantou ele de lá e ele chegou em casa bêbado. E a avó foi brigar com ele. E ela falou que quando ela foi brigar com ele, Deus falou com ela e disse assim para ela: cala sua boca.
Ela dizendo, é o testemunho dela, cala tua boca. Foi só assim para ele entender. Diz que ela se assustou assim, de hoje em diante, Deus dentro da cabeça dela falando, você não vai mais xingar esse homem, você vai abençoar esse homem. E aí ela recebeu ele assim, daí ela acho que deu banho nele, daí fez um chá lá, não sei, uma sopa, não sei. Daí cuidou dele, deu um banho quente nele, tudo, e botou ele na cama para dormir. E ela falou que Deus tocou no coração dela para ela fazer uma campanha de jejum e oração. É aqui que está o ponto, querido. É aqui que está o ponto. Para ela fazer uma campanha de jejum e oração. E ela começou a fazer uma campanha de jejum. O que é o jejum? É a abstinência de alimento. Então, vamos supor que todo dia você toma café, faz o lanchinho no meio da manhã, almoça, toma o café da tarde e janta. Aí você fala assim, não, então eu não vou tomar café, vou só almoçar, não vou tomar o lanchinho da tarde, eu vou só jantar. Estou dando um exemplo, isso é um tipo de jejum, você faz uma abstinência total ou parcial de alimento. Se você faz um jejum total, ele, vamos dizer assim, ele vai te dar mais autoridade, vamos dizer assim, né? Então, ela começou a fazer jejum, ela falou que às vezes ela fazia de manhã, às vezes ela conseguia fazer o dia inteiro, mas durante um ano ela tirava um período do dia para fazer o jejum e tirava um período do dia para fazer um período de oração. Campanha de oração. Todo dia, todo dia. E ela falou que foi um ano. O propósito dela foi um ano. Diz que nesse período de oração, terminado esse período de oração, o meu avô chega do trabalho e fala assim para ela, mulher, arruma minha roupa que eu vou para a igreja. E naquele dia, ele foi para a igreja com a minha avó e ele entregou a vida a Jesus. E aí, depois desse período, o meu avô não teve mais problema com alcoolismo. Teve uma ou duas vezes lá que ele teve umas quedinhas lá de saudade lá do meu irmão, que a gente tinha mudado e ele que cuidava do meu irmão quando era criança. E ele ficou muito triste, parece que ele bebeu um gole lá de bebida e ele era muito fraco para beber. Ele bebia e já ficava ruim. Ele acabou bebendo um pouquinho lá. Mas aí o meu avô foi liberto do alcoolismo. Entende? Foi liberto, gente. Poderosamente, sobrenaturalmente. Liberto. Liberto. Não foi para clínica, não fez nada. Foi liberto. Então a minha avó, ela morreu para ela mesma e se entregou à oração. Eu já tive experiência com essa questão de oração, tá, queridos? Inclusive desde o ano passado, desde 2019, eu venho tendo experiências com Deus. Então, de você se entregar a Deus em oração, você fazer um propósito. 1 hora por dia você vai dedicar seu tempo à leitura da Bíblia e à oração. Seria importante você fazer 1 hora de leitura da Bíblia e 1 hora de oração. Todo dia. Faz aí um voto com Deus. 90 dias. Eu falo que dá para fazer 90 dias. Um ano tem 12 meses. Dá para você fazer em 3 meses do ano isso. 3 meses seguidos. Começa hoje e vai até conta 90 dias. E façam um propósito de oração e jejum. Né? Às vezes você não vai conseguir jejuar a semana inteira, mas jejua aí 2, 3 vezes por semana. Mas faça o propósito da oração e do jejum, porque às vezes, dependendo do trabalho da pessoa, é difícil, eu entendo. Né? Mas assim, faça um propósito de oração e jejum. Entende? Tire um tempo. O dia tem 24 horas. Nós temos... mas não tem um tempo. Tem tempo sim. Quando a gente quer algo, que mude algo na nossa vida, a gente paga o preço. Então, assim, eu não sei se você fizer isso, se Deus vai restaurar o seu casamento, se Deus vai libertar alguém do vício, se Deus vai fazer algo na pessoa. Mas eu sei que em você Deus vai fazer. Deus transformou a minha avó com esse milagre. Você está entendendo? Ela foi para um outro nível de vida espiritual. E Deus usava muito a vida dela. O negócio dela era orar pelos doentes e os doentes ficar curados. Era ela orar pelas pessoas e as pessoas serem tocadas por Deus e saírem da vida de pecado e querer Deus e se converterem.
Então, esse foi o ministério dela. Muitas almas. No velório dela eu ouvi muitos testemunhos, muitos, mas tinha muita gente no velório da minha avó. E eu ouvi muitos testemunhos, muitos. Eu sabia que eu sabia bastante coisa dela, mas eu fiquei sabendo de tanta coisa que eu fiquei assim maravilhado. E a minha avó analfabeta, não sabia nem escrever o nome. Mas uma mulher de oração tremenda, que tinha uma alegria do Espírito dentro dela. Entende, querido? Então, a minha avó entendeu que se ela não morresse para ela mesma, para a razão dela, para a questão dela querer falar e mudar meu avô na marra. E ela se entregou a Deus. E Deus devolveu para ela a paz que ela precisava, salvando o meu avô daquele alcoolismo. Meu avô é um homem maravilhoso, um homem fenomenal, mas tinha esse problema do alcoolismo. Depois, na velhice, ele abriu o coração, né, e contou a dor dele. Né? Quando ele era criança, a mãe dele morreu, ele ficou com o pai dele entrou em uma depressão, não trabalhava, né? Foi abandonando as coisas assim da casa, não cuidava direito, ele passava fome, e o pai dele deu a irmã dele, né, para uma família. Uma dessas irmãs dele morreu, a criança, adolescente, tipo 12 anos parece, criança, parece que ela foi abusada lá por aquela pessoa que adotou ela, por aquela família, pelo homem daquela família. Parece que ela engravidou, e aí a mulher ficou com raiva dela, a mãe dela, a madrasta, vamos dizer assim, né? E ela era uma criança, diz que era uma criança, gente. Ela foi abusada por ele, né? E aí diz que trancaram ela no quarto e mataram ela de fome. Diz que a mulher trancou ela no quarto e ela morreu de fome. Tá? Então, gente, assim, diz que meu avô, ele carregou toda essa dor de ver os irmãos dele sendo dados pelo pai dele assim, e ele carregou essa dor a vida inteira, entende? Então, Deus tocou o coração da minha avó, porque Deus já conhecia a dor do coração do meu avô. Minha avó entrou nessa brecha pela vida dele e orou e orou. Deus transformou a vida dela e transformou a vida dele. Porque quando ela se dedicou a esse período de oração, Deus transformou ela. Deus transformou ela. Entende? Então, é por isso que eu sempre falo aqui, não adianta você querer salvar o seu cônjuge se às vezes você está cheio de problema. Você está querendo salvar o outro que você está com problema. Você está precisando de salvação. Entende? Você está precisando. Você está precisando ter Deus como seu único Senhor. Entende? Então, quero deixar esse testemunho aí da minha avó. Que saudade que eu tenho dela, né? Pessoa que me ajudou muito na minha vida. Eu estou aqui hoje, sei que eu sou fruto da oração dela, né? E agradeço a Deus pela vida dela. Estou te dizendo aqui esse testemunho, né? De que Deus faz quando a gente se entrega. Como Ele vai fazer e o que Ele vai fazer, eu não sei, querido. Eu sei que Ele vai fazer e o que Ele fizer vai ser o melhor para a tua vida. Mas você tem que estar disposto a entregar tudo para Ele. Tudo. Até a sua própria vida. Como Cristo fez. Eu entrego a minha vida. Tá bom? Que o Senhor abençoe e te dê um dia de paz. Até hoje à noite, às 19h30, nós estarei aqui com você, fazendo uma live ao vivo. Nós vamos trocar aqui ideia, tá? E quero abençoar a sua vida, em nome do Senhor. Que você tenha um dia de paz, né, na presença do Pai. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até o próximo vídeo.